Está começando mais um podcast aqui do Estúdio Jardins. Hoje aí trazendo Daniel, professor e defensor público, certo? Mas antes quero dar um jabazinho aqui do Estúdio Jardins, que é o nosso patrocinador principal daqui. Se você quiser gravar seu podcast, seus cursos, seus anúncios, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda uma mensagem no @estúdio_jardins, que a gente vai entrar em contato com você, vai entender o seu projeto. Vamos trocar um papo e vamos botar esse projeto para frente, certo? Então, vamos começar aqui o papo que é defensor criminalístico, certo? É isso mesmo? Defensor da área criminal. Defensor da área criminal. Defensor da área criminal. Qual é a grande diferença assim, entre um criminal e um civil, por exemplo? Vamos lá. Antes de tudo, muito obrigado, tá, pelo convite. Fico muito honrado aqui pelo espaço e pela oportunidade de bater um papo com vocês. O Estúdio Jardins, o podcast cada vez mais ganhando amplitude aqui em Aracaju e além Aracaju também. E entrando aqui na sua pergunta, Victor, Defensoria Pública é uma instituição, antes de tudo, né? Concebida para atender os reclamos de uma população carente, né? Esse é o objetivo principal. Que tipo de carência? Carência de recursos financeiros. Então, basta que um cidadão não tenha condições de arcar com a contratação de um advogado, e eu estou falando de advogado de qualquer área. A Defensoria Pública está ali para servir aos interesses daquela pessoa e promover os direitos daquela pessoa junto ao Poder Judiciário, junto ao sistema de justiça. Então, a Defensoria Pública é uma instituição voltada para dar voz a quem historicamente não teve voz. Até não muito tempo, na história do Brasil, só tinha acesso ao Poder Judiciário quem tinha dinheiro para contratar bons advogados e pagar as custas do processo. E a Defensoria Pública nasce com o propósito de garantir um equilíbrio à balança, né? Não só pessoas bem remuneradas, mas aquelas também que não têm uma remuneração ideal ou até sem remuneração também possam ter seus direitos promovidos. E aí existem áreas de atuação, né? Dividindo em dois grandes campos, como você falou, existem os defensores e as defensoras públicas que atuam na área civil, com causas as mais diversas que você possa imaginar, desde uma pensão alimentícia até uma tutela coletiva de direito à saúde. Por exemplo, está faltando um determinado medicamento no município que deveria atender a população carente. O defensor público, a Defensoria Pública pode promover uma ação para garantir a tutela de todas aquelas pessoas que vêm sendo prejudicadas por conta da falta desse medicamento. Então, passa por contratos, passa por dívidas bancárias, questionamentos judiciais o mais amplo possíveis dentro de uma ótica civilista, né? Agora, dentro de uma ótica criminal, e aí eu já estou falando de responsabilização penal do cidadão, aí entra o lado da Defensoria Pública criminal, que é a área na qual eu me insiro dentro do meu campo de atuação. Você falou que são poucas pessoas, né, que estão nessa área de criminal pela área da Defensoria Pública. Por quê? Na verdade, não é que são poucas na área criminal. A área criminal ela tem especializações, Victor. Existem defensorias atuando em todas as esferas do direito penal. Desde os delitos de menor potencial ofensivo, aqueles crimes de baixa repercussão no mundo prático nosso, na nossa sociedade, até os delitos mais graves. E o que eu posso dizer que se enquadra dentro da espécie de delito mais grave seriam os delitos contra a vida, os delitos dolosos contra a vida, exemplo de um homicídio. Nessa esfera de atuação existem defensores atuando na defesa de pessoas que eventualmente venham a ser acusadas da prática de um delito dessa natureza. O que existe uma baixa atuação profissional dentro dessa temática de delitos contra a vida, né, a exemplo do homicídio, na esfera da advocacia criminal. A advocacia criminal ela
acaba entrando em outras especialidades do direito penal, trabalhando com crimes de colarinho branco, crimes tributários, crimes patrimoniais, como furtos, roubos, crimes previstos na lei de drogas, a exemplo do tráfico de drogas, entre outros, mas na esfera do tribunal do júri, que é a área do Poder Judiciário que trata dessa temática dos crimes dolosos contra a vida, a advocacia ela é muito tímida ainda e existem uma série de razões para isso. Portanto, quando você me pergunta por que é menor a atuação nessa área, não é que seja da Defensoria. A Defensoria ela atua e preenche todas as suas unidades, tanto na esfera civil como na criminal. Uhum. É na advocacia criminal, né, a advocacia dentro de uma ótica privada de promoção de direitos, que existe realmente uma deficiência nessa esfera do tribunal do júri. É um mercado que é pouco explorado. Entendi. Daí, no caso, por exemplo, sendo um prático assim, talvez, você defende pessoas que cometeram o crime, no caso. Isso. Eu defendo, na verdade, interesses de pessoas. É bem importante frisar isso. Para né? poder... Porque, por exemplo, vou ser muito sincero, até para quem está nos vendo aqui, Vitor. O defensor público ele passa por muitos questionamentos morais, assim como o advogado. Então, na época que eu optei por fazer concurso para defensor público, escutei de família. Você vai defender bandido, vai defender criminoso. Mas existe uma grande diferença, né? Essa pergunta, interessantemente, não é feita a um médico. Você vai operar um criminoso que foi baleado numa troca de tiro com a polícia, por exemplo? Isso não se faz, esse questionamento moral ao médico, né? Mas é feito ao advogado, ao defensor público. Mas por uma questão muito cultural, porque as pessoas elas confundiram historicamente, não souberam diferenciar, na verdade, historicamente, a defesa do interesse da defesa da pessoa. Eu nunca vou defender o ato praticado por uma pessoa. Agora eu vou defender o interesse daquela pessoa de receber um julgamento justo. Se a regra do jogo é essa, eu não permito que trabalhe fora das quatro linhas, entendeu? Então eu sou muito mais um fiscal ali dos interesses em jogo, né, das garantias constitucionais, legais e processuais, do que sou visto de uma outra forma. Eu não estou ali para defender o cidadão. Até porque, Vitor, e o público tem que saber disso, a pessoa nunca tem condições de ser julgada. O juiz, ele é incapaz de julgar uma pessoa. Eu, enquanto ser humano, eu não sei o que eu sou capaz de fazer em determinado estímulo que eu receber da vida. Eu falo muito isso no meu júris. Se amanhã alguém mexer com um filho meu, será que eu sou capaz de fazer uma maldade com essa pessoa? Eu não sei. Eu não sou capaz de me julgar, quem dirá o próximo. Mas eu sou capaz de julgar um fato ocorrido na vida que é imputado a uma pessoa. Esse fato eu consigo avaliar de alguma forma. E olha que ainda tem muitos riscos por trás disso. Por isso que a gente vê muitas condenações indevidas, muitas absolvições injustas também. E aí tem toda uma repercussão ética, moral e dogmática por trás disso, que é muito interessante e precisaríamos aqui de uma vida para discutir isso. Mas é muito interessante, é preciso que a população saiba fazer essa diferença. Não, é porque, como você falou, a população precisa entender, de fato, o que vocês fazem, porque às vezes ela acaba caindo na minha frase, né? Que você vai defender bandido, no caso. Exato. Daí, no caso, você já pegou algum caso, ou então você coloca na cabeça, não, isso aqui eu não quero defender, não quero me colocar nessa situação, porque de alguma forma te incomoda. Já chegou? Bem, o incômodo ele vai existir. Tá? O incômodo ele vai existir porque o incômodo ele é algo subjetivo ao ser humano. Então, por exemplo, eu sou pai de 2 crianças pequenas e minha filha tem 3 anos de idade. É óbvio que se eu fosse um defensor que atuasse na esfera dos crimes sexuais, por exemplo, eu ia estar lidando ali diariamente com estupradores de crianças e pedófilos e uma série de outras situações que me incomodariam, até porque eu
tem uma postura, uma figura de pai, paterna e tudo mais. Mas esse incômodo, ele pode repercutir na minha independência e na minha responsabilidade profissional de forma alguma. Então, eu, enquanto defensor, não posso optar, né? Qual causa eu vou pegar. Da mesma forma que um médico não pode optar operar uma pessoa ou não, quando Então, chega lá, pelo fato pegar. daquela pessoa ser um estuprador e foi linchado pela população, digamos assim. E está lá na emergência, o médico não pode chegar e falar, olha, eu não vou cumprir minha função, porque, sabe, aqui eu estou meio enojado com essa situação. Acho que esse cidadão não merece, não está dentro da nossa esfera de opção. O incômodo pode estar lá no médico, assim como pode estar dentro da minha psique, mas eu não posso externar esse incômodo a ponto de ele ofender a minha dignidade profissional, sobretudo a dignidade da minha profissão, da minha instituição, entendeu? Uhum. É porque, parece que falando assim, na parte do juiz e de vocês, é algo muito mais filosófico na hora de julgar uma pessoa, né? De julgar uma pessoa. Uhum. Você não é se colocar no lugar da pessoa, mas tentar imaginar um ato seu em determinada situação e tipo, não, isso aqui eu não consigo, isso não se julga no caso, né? Uhum. E aí, trazendo na hora lá, você tá defendendo a galera, como é que você consegue ter a mentalidade de bater de frente com todo mundo que tá lá e tentar convencer todo mundo que tá ali que pelo menos a pena seja reduzida? Como é que você coloca isso na sua cabeça? Você usou um termo que ele é basilar, mentalidade, né? É igual ganhar dinheiro. Uma pessoa dificilmente vai ganhar dinheiro se ela vê no dinheiro algo sujo, algo ilícito, né? Muita gente cresce num ambiente em que o pai, a mãe, a família, os amigos falam, não, esse negócio de ser rico não presta não, rapaz, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é coisa suja. Então já entra, né, na vida prática com uma mentalidade errada, e o que acontece com a primeira oportunidade que a pessoa recebe o dinheiro? É se desfazer, doa, compra, gasta, ele não tem a cultura de juntar, porque juntar é algo pernicioso, né? É algo ruim, porque aquilo já foi implantado, é uma mentalidade. E muitos profissionais do direito têm a mentalidade equivocada também. Então é difícil a pessoa defender quando ela cresce numa esfera de um ambiente político, por exemplo, que é tendencioso a sempre ter tolerância zero com o crime, a retirar direitos, a diminuir garantias. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade como essa, Vitor, ela dificilmente vai ser uma boa profissional na esfera criminal, porque ela construiu raízes ali, ela tem raízes ali que ela permitiu que fossem construídas dentro dela, que não foram quebradas, não foram arrancadas e dificilmente vão ser compatibilizadas com o nobre exercício da defesa criminal. Tanto que assim, a gente vê que as áreas de direito e medicina, a gente já olha para esses profissionais, boa parte, já julgando de forma de tipo, não, eles já se acham superior de alguma forma. Eu não sei se isso é do curso que acontece ou é a sociedade que dá essa importância a Tem esses um fator profissionais. cultural e histórico, Vitor. E eu vou te dizer por quê. Se a gente for buscar na história mesmo, os primeiros cursos a nível superior implantados no Brasil foram ainda Brasil império, né? Não era nem república, nem nada. Brasil independente, era Brasil império ainda, né? Enfim. Naquela época, começaram pelo que se considerava a elite da academia, que era justamente medicina e direito. E justamente esses cursos, sobretudo no Brasil ainda com traços muito coloniais, as pessoas formadas nessas duas faculdades, elas ganhavam um título de quê? De doutor, sem precisar fazer doutorado. Então já é um elitismo histórico, eu diria assim, né? Que vem cada vez mais sendo quebrado, desmistificado, mas é fato que existe um olhar muito de... intocável da isso, pessoa. Né? São pessoas que
a sociedade tende a ver como num nível mais elevado, quando na verdade não deveria ser assim. Né? São profissionais como outros qualquer, Sim, dentro sim. das suas limitações e capacidades. Porque isso pode até interferir no próprio profissional, esse acúmulo histórico, e no trabalho dele, né? Na hora de subjugar outras pessoas também nos seus casos. Aí, Daniel, me diga uma coisa. Você disse também que é professor, né? Por quê? Porque você Olha, juntou um acúmulo de conhecimento da sua área, né? isso. Veja, nunca me passou pela cabeça lecionar, né? Até entrar no cargo público. Só que para entrar no cargo público, eu tive muito contato com cursinhos, com professores de todos os tipos que você possa imaginar. E o nível de estudo para um cargo como esse, ele é algo surreal, eu diria. Né? Desde a minha época, 13 anos, passar num concurso para carreira fim, a exemplo de defensor público, promotor de justiça, juiz, é algo muito difícil. Né? É uma concorrência, né, elevada, mas a maior concorrência é você, e você ter o conhecimento mínimo para atingir a pontuação e superar o examinador. É difícil de acumular esse tipo de conhecimento, exige muita dedicação. E eu fiz isso durante 5 anos, né? Me formei e ainda continuei estudando muito tempo para poder entrar no serviço público e ser defensor público e ser aprovado em outros cargos públicos. E eu, né, fiz isso, eu diria, com algum êxito. Né? Eu obtive aprovação em primeiro lugar em alguns concursos, fui aprovado em vários concursos, e eu percebi que, de alguma forma, eu entendi a dinâmica, entendi a didática, entendi a metodologia necessária para alcançar esses objetivos. E eu falei, poxa, conhecimento não deve morrer com a gente. Seria uma passagem muito egoísta aqui na Terra a gente ter um conhecimento e não compartilhar desse conhecimento. É uma filosofia de vida que eu tenho. E aí, naturalmente, com o passar do tempo, eu fui sendo convidado e as oportunidades foram aparecendo para orientar pessoas que também queriam passar em concurso. Né? Então, eu leciono para alguns cursos preparatórios para concurso público. Já ministrei muito palestra também em universidades, congressos e tudo mais. Mas hoje eu tenho um foco e um objetivo a nível de educar o próximo. Qual é esse foco? É trazer o olhar para um profissional que é lançado no mercado sem o domínio de uma área de conhecimento que é do direito, mas essa falta de domínio decorre de uma falha no sistema de ensino que a gente tem, universitário. Sim. A faculdade não ensina o profissional, o operador jurídico que se forma, passa na OAB e tudo mais, a atuar no tribunal do júri. A pessoa sai mais ou menos ali com algum conhecimento para fazer uma audiência. Não sabe qual é a pressão, né? Não entende o que é e nem tem as ferramentas necessárias para fazer uma atuação defensiva no tribunal do júri. E com base nisso, eu recentemente lancei um curso específico e prático, né? Não só teórico, mas com o enfoque prático, para pegar esse público e falar, olha, eu sei que a faculdade não te auxiliou, eu sei que o mercado está saturado, a advocacia não é fácil, demora muito você ter retorno financeiro, mas existe um bolsão aqui pouco explorado, e que, se você tiver as ferramentas certas, você rapidamente vai se inserir no mercado e vai ter um bom retorno financeiro. É o Tribunal do Júri. Então, eu lancei um curso e hoje eu leciono para esse público que quer se especializar nessa área e quer atuar na prática, não só ganhando notoriedade pela alta exposição que essa atividade tem, mas também bons retornos financeiros. Eu acho massa. Estou até pesquisando os cursos de oratória para mim também, para poder melhorar aqui, né? Nas entrevistas, nas conversas, que eu acho que faz sentido. E aí eu acho massa, não sei se entra no seu curso, linguagem corporal.
se... Porque assim, a gente trouxe outras pessoas aqui que são advogados também, só que de outros podcasts. E eu acho que ele é da área... Não sei se ele é da área criminal. Mas quando ele foi simular uma defesa, ele mudou o tom de voz, ele... Sei lá, parece que ele ficou mais... Mudou a postura. Até a feição dele mudou ali, a gente tava vendo ali de fora. Eu fiquei, caramba, parece ser outra pessoa ali. Como é que funciona esses tipos... Não precisa entregar o curso todo aqui. Mas como é que tem algum tipo, sei lá, modulação da voz, postura, tirar a mão do bolso, alguma coisa assim, não sei. Olha que interessante, Vitor. Não faz muito tempo, num olhar histórico, tá, que o Tribunal do Júri permitia a atuação da defesa por outros profissionais ou até pessoas que não tinham qualquer formação que não fosse da área jurídica. Então, uma pessoa que é boa oratória pode participar? Não, hoje não. Hoje só o operador do direito habilitado tem essa possibilidade. Seja ele o advogado, seja ele o defensor público, tá? Mas até não muitos anos, né, a nível Brasil, e o Brasil é um país muito novo, muito recente, historicamente falando, mas até pouco tempo admitia-se que a defesa de um cidadão acusado lá dentro da esfera do Tribunal do Júri fosse realizada por uma pessoa ali da comunidade, às vezes um padre, uma pessoa que tinha uma boa oratória, um bom poder de convencimento. Então o júri tem essa pegada. É o que você está falando. Linguagem corporal, oratória, são ferramentas indispensáveis para quem quer trabalhar no Tribunal do Júri. Ferramentas essas que a faculdade não leciona. A faculdade foca num conteúdo programático acadêmico do direito, mas esquece que componentes como esses de oratória, componentes como esses de linguagem corporal, teatralização da sua argumentação, teatralização da condução da sua linha de defesa, também são ferramentas de alto poder de eficácia. E isso não se desenvolve na academia. E aí é preciso buscar essas ferramentas, seja numa atuação prática, com um amigo conhecido, com um familiar que já atua na área, seja fazendo cursos específicos, e esses cursos são muito carentes no Brasil ainda. E a ideia do meu curso é justamente essa, possibilitar o aluno angariar esse nível de conhecimento, né? Não só de controle emocional, mas de poder de oratória, de convencimento, domínio da fala, domínio da linguagem corporal, saber ler a linguagem corporal do próximo, porque eu consigo, às vezes, até antever se aquele jurado, o juiz lá, a juíza, vai pela minha tese ou não, com as expressões faciais dela nas horas que eu faço determinadas provocações, ali durante a minha fala. O corpo fala, e fica uma dica de livro aqui maravilhoso, você que está querendo entrar por esse caminho aí, tem um livro maravilhoso cujo título é esse, O Corpo Fala, porque fala mesmo. Ele muitas vezes fala muito mais do que a própria palavra expressada pela boca, entendeu? Às vezes a ideia não é bem expressada por palavras, mas às vezes o corpo fala muito bem uma ideia, né? Então, a gente quando começa a dominar um pouco, né, desse conhecimento humano, a gente consegue atingir resultados inimagináveis. Impressionante. É porque é engraçado que na academia, né, na faculdade, eles não preparam o aluno, acho que de qualquer área até, para negociação, basicamente. Porque tem a negociação olho no olho e tem a sua que é 50 vezes você. E aí envolve muitos outros ferramentas de venda, né? Todos somos vendedores justamente no final da história, né? E aí eu na vida aí eu fiz um curso de coach, aí comecei a ver algumas coisas. E aí a gente fala, não, como fazer networking? Aí você vai, espelha a pessoa, se a pessoa tá de braço cruzado, você não vai fazer na cara dela os braços, você cruza as pernas pelo menos. Tente mostrar a palma na mão para você mostrar que você tá de peito aberto, de peito aberto, essas coisas assim. Eu fiquei, caramba, será que rola assim? Rola. Salvo engano, posso estar, eu não tenho esse dado agora firmado na cabeça, mas eu acho que foi a Universidade de Stanford. Eles lá nos Estados Unidos, a Universidade de Stanford, ela é conhecida por estudar muito a psique e o comportamento humano.
E eles fizeram um levantamento dentro da área jurídica sobre o tribunal do júri lá, porque o julgamento pelo júri lá nos Estados Unidos ele é bem mais amplo do que no Brasil. O Brasil é mais limitado e está dentro desse contexto dos crimes dolosos contra a vida. Mas lá nos Estados Unidos é mais amplo e eles fizeram um estudo e eles perceberam, por exemplo, que quando o promotor ou a defesa gesticulam de determinadas formas, a atenção do ouvinte, seja o julgador, seja o público presente lá no julgamento, ela é diferente. Por exemplo, se eu faço uma afirmação apontando, a pessoa se sente ofendida e ela tende a não absorver aquela informação, ela não é bem recebida. Aí tem lá dados estatísticos, tipo 20% do público concordou com aquela sua afirmação quando você faz a afirmação apontando. Quando eu faço a afirmação estendendo a palma da mão, ela já é bem mais recebida. O seu ouvinte, ele presta mais atenção. Quando a afirmação é feita com a palma da mão para baixo ou de punho cerrado, já tem outros contornos. E isso eles fizeram vários e vários testes e foram angariando dados estatísticos e chegaram à conclusão que a percepção humana e até mesmo a atenção do seu ouvinte depende muito da sua forma de gesticular e tudo mais. Então, tem todo um impacto. É impressionante. É uma ciência, na verdade. Acaba sendo uma ciência. Porque assim, por que eu vi isso, né? Que é vendas, né? Fui pesquisar sobre vendas e tal. E como vou fazer esse network? Aí tinha um que eu achei assim, que foi o cúmulo que me fez parar de ver, porque eu fiquei, não é possível. Que era, pessoas de sucesso tendem a sentar mostrando a virilha. Homens. Entendeu? Que senta mais assim, despojado e tal, aí mostra que, sei lá, sua virilha aqui tá, tô despreocupado, tô seguro de mim, porque eu sei que eu tô com controle da situação. É basicamente isso que essa postura quer dizer. Se você senta um pouco mais enrijecido, você tá inseguro com o local, tal, eu fiquei, meu Deus, não. Aí essa da postura da virilha, eu fiquei, não. Mas depois eu fui aprendendo essas coisas, fui notando. Você começa a perceber pessoas entrevistadas na televisão, né? Enfim, e você vai vendo que por trás ali existe realmente uma base empírica, uma base constatada numa realidade humana que sustenta aquela tese, né? De que sentar ali, o homem sentar numa posição ali, com a virilha mostra mesmo e a tal. pessoa sendo importante, sei lá, pode ser um presidente ou um puta de um empresário, a pessoa vai estar ali jogada. E não é a imagem que você não espera. precisa ir longe. Olha Putin. Sim. Putin é um cara altamente formal, mas ao mesmo tempo esportivo, despojado. Ele dá entrevista com o cotovelo aqui na coxa, né? Já me remeteu à imagem de Putin, uma das lideranças mundiais, né? Mas isso, eu acho isso muito, muito interessante. E aí no seu curso aborda essas técnicas, assim, né? Na hora de você se posicionar lá. Se você me permite, deixa eu falar um pouquinho qual que é a ideia do curso, né? Tá. A ideia do meu curso na verdade, é um workshop prático de tribunal do júri que busca inserir aquele estudante que, né, na verdade, o recém-formado que acabou de passar na OAB ou que está prestes a fazer a OAB e entrar no mercado da advocacia, a se inserir mais rapidamente e obter retornos financeiros mais rapidamente na esfera jurídica. E aí o tribunal do júri proporciona isso a esse proponente, né, ao mercado de trabalho. Também busca alcançar advogados que já têm até algum tempo de atuação prática, mas que sonham ainda, né, de fazer o seu primeiro júri, de entrar na área do júri, né, de potencializar ganhos, clientes e tudo mais. Então, o workshop ele tem uma pegada prática, porém vai ter também conteúdo teórico. É um workshop de 2 dias, 8 horas em um sábado, mais 8 horas práticas em um domingo, com acompanhamento de professor de oratória, e também vem um advogado convidado de renome e amplo conhecimento que vai trabalhar também aspectos práticos dentro da esfera de contratação, junto ao cliente, de prospecção de cliente, ou seja, como conseguir clientes, porque
o estatuto da advocacia, ela limita, né? Você não vê advogado fazendo propaganda em televisão, não pode, tem toda uma questão ética por trás. Então, como você prospectar cliente de forma legal, correta, então tudo isso vai ser trabalhado. A nossa ideia é garantir que aquele que busca se engajar na advocacia criminal vá para uma esfera pouco explorada, de baixíssima concorrência e de alta exposição, que a gente precisa enxergar isso com bons olhos. A alta exposição, ela não pode criar temor na pessoa, no profissional. Ela tem que ser vista como uma oportunidade. Quantos advogados, né, que não trabalham no tribunal do júri gostariam de ter a exposição de um advogado do júri, só que na sua área e não tem? Então, o júri é uma vitrine, entendeu? Se ela for bem utilizada, você ganha relevo, você ganha notoriedade, você ganha conhecimento dentro de uma comunidade jurídica, inclusive. Então, a ideia é essa. Teremos um módulo teórico, sempre voltado para o aspecto prático, e teremos um módulo eminentemente prático, em que eu vou colocar o aluno para simular defesas em plenário do júri, lá no tribunal do júri, falando, dialogando, dentro de uma dialética com o promotor de justiça, com jurados, com o juiz-presidente, com vítima, com réu, enfim. É um curso que busca realmente fazer com que, no dia seguinte ao término do curso, a pessoa se sinta pronta e preparada para fazer a sua primeira atuação. Massa. Você sempre foi extrovertido? Você já foi tímido alguma vez na sua vida? Sempre fui muito tímido. E como é que para estar de frente lá? E sou tímido lá? até hoje. Só que teve um momento de virada de chave, Vitor. As pessoas costumam achar que a timidez, ela é um comportamento definidor de toda a sua existência. Quando, na verdade, é só um comportamento, né? Aqui, por exemplo, eu posso estar parecendo extrovertido, comunicativo, de uma oratória fácil e compreensível. Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas barreiras sociais, inclusive, de comunicação. Mas na minha área profissional eu não tenho timidez. E como que você muda isso? Primeiro, a necessidade, né? A necessidade, ela é o grande movimentador do ser humano. Então, se a pessoa decide se acomodar, tudo bem, nunca vai deixar a timidez ser vencida. Mas se a pessoa percebe que a vida está exigindo e ela corre atrás, ela consegue controlar a timidez. Então, hoje eu controlo muito bem, eu domino, eu diria, a minha timidez dentro da minha esfera de atuação profissional. Né? Eu já sou casado, mas dentro de uma esfera amorosa talvez eu não tenha esse mesmo domínio, entendeu? Então, a timidez é algo que você consegue dominar ela em muitos pontos da sua vida, quando não em todos, entendeu? Então, o curso ele também tem essa preocupação de trabalhar a mentalidade do aluno, para que ele compreenda que as limitações emotivas, as limitações de personalidade não sejam uma barreira para o seu sucesso profissional. Porque assim, eu sempre também fui muito tímido, acho que ainda sou. Porém, eu fiz uma engenharia reversa das pessoas que eu admirava. E também tinha na minha cabeça que, assim, meu pai é bastante tímido. E eu ficar naquela na cabeça de tipo, não, eu sou tímido porque meu pai é tímido, então é genética. Só que aí eu vi, não, eu não vou aceitar que é genética. E aí eu comecei vou me jogar no teatro aí, vou num teatro de improviso. Legal. Onde eu vou poder me expor ridículo, e aí se der merda, deu certo. Porque é improviso. E aí eu comecei a quebrando essas barreiras de timidez, e agora, tipo, eu consigo me expor mais pra poder gravar aqui, entendeu? Fazer stories. Ao ponto de, se você não me falasse isso, eu nunca diria que você é tímido. Tá vendo como são as coisas? Como é que é a vida? Talvez você também pensaria isso de mim, né? Mas é isso que o profissional, a pessoa que está entrando no mercado, precisa compreender, né? Todos nós somos humanos, né? Você pega pessoas bem-sucedidas, todas elas também, dentro da sua humanidade, têm as suas limitações. Limitações, talvez, que você, que ainda não se inseriu no mercado de trabalho, não tem.
Mas essas pessoas, elas, por terem inteligência emocional e entender que a oportunidade, a vida é uma só e a gente precisa fazer dela uma boa vida vivida e encarar os nossos medos e ir para frente e não ter medo da repreensão alheia, da opinião alheia, porque você é dono do seu destino. A gente tem que entender isso, né? Sim. A gente parte para cima e enfrenta a vida e vai se sobrepondo a essas barreiras que a nossa própria mente cria. Então, eu trabalho muito essa pegada, tanto que no nosso curso, no workshop que a gente vai fazer dias 17 e 18 de junho, Vitor, agora do próximo mês, então, faremos esse workshop, cuja a ideia é eminentemente inserir no mercado de trabalho ou potencializar o mercado de trabalho para aquele que já é advogado, advogada, enfim. Mas o foco é totalmente técnico, mas a gente também tem essa preocupação com essa ferramenta que eu diria que ela é muito relevante. Não adianta só eu dominar a técnica jurídica se eu não tiver a inteligência emocional, a mentalidade correta, se eu não souber as ferramentas para eu me firmar. Às vezes eu ganho dinheiro, mas não sei administrar o dinheiro, então meu escritório não vai para frente. Então, no nosso curso vai haver um módulo específico para trabalhar mentalidade. Isso é massa. O aluno também vai sair de lá com algumas dicas e ferramentas para que ele se consolide de forma integral. Eu não posso só passar conteúdo acadêmico e experiência prática. Eu tenho que passar para ele também como que ele vai ter base de sustentação para garantir que isso seja levado para a vida profissional dele. Então, essa é uma preocupação nossa também. Porque eu imagino que quando você percebeu que iria trabalhar com isso, você começou a se preparar para isso, né? Ou você já vinha se preparando antes para controlar essa timidez? Porque se jogar no meio de 50 pessoas para te julgar de uma forma, é sinistro. 50 vezes é pouco, viu? Já fiz júri com plateias de 200 pessoas. Um show. Já fiz júri com plateias de 200 pessoas. Pena que eu não tenho a mínima habilidade para comédia, senão eu ia viver de stand-up aí. Adoro assistir, mas não tenho habilidade para isso. E habilidade sempre pode ser conquistada, eu sempre digo isso. Sim. Eu não tenho porque eu não fui atrás. Porque eu não fui atrás. Todos nós somos capazes de tudo, a verdade é essa. Mas, Vitor, para quem é defensor público, isso acontece, eu não vou dizer naturalmente, acontece na força da pressão. Como você diz aqui, naturalmente. Por quê? Porque quando você passa no concurso, antes de você ser aprovado, você lê o edital, você viu quais são as funções do defensor público e está lá dentre elas a possibilidade de você ser um defensor público do Tribunal do Júri. Então, você não tem opção, você passa, a administração vai falar, olha, você vai começar atuando em tal lugar, em tal comarca. Lá tem júri. Você vai dizer, não quero fazer júri? Você não tem essa opção, entendeu? Entendi. Então, eu, enquanto defensor, e é interessante isso, que eu tomei posse, aí passei uma semana de curso de formação, na segunda-feira seguinte, eu fui para a cidade do interior lá, onde eu fui lotado, e o que eu tinha para fazer? Um júri. Então, eu não vou dizer que sina na minha vida, porque sina é coisa ruim, né? Mas foi assim, a vida me quis dentro do Tribunal do Júri. E aquele primeiro júri eu fiz a minha beca, que é uma vestimenta específica, né? Sim. Que se usa lá no julgamento, né? Uma capa preta, uma coisa que se usa até hoje em dia, igual você vê lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros usando e tal. Aquela beca, né? O juiz usa toga, né? Mas nós, defensores, advogados, usamos beca, o promotor também. E aquela beca, aquela vestimenta específica ali, né? Aquela veste talar, ela foi usada por mim pela primeira vez lá naquele júri. E eu lembro, no final do júri, o juiz, né, que presidia a sessão, chegar para mim e falar, Daniel, sua beca estava pingando o seu suor. Esse era o meu nível de despreparo. Por quê? Porque nem o concurso me avaliou para isso. Sim. Ainda que os concursos de defensoria tenham provas orais e de tribuna, mas é uma coisa muito tímida que, né, não aufere realmente o seu conhecimento.
E aí, quando você é colocado na prática, diante de uma pessoa cuja liberdade depende da sua boa atuação ou não, o nervosismo bate, o desconhecimento, treme, né? né? A falta de conhecimento de vida, de experiência prática, dos cacuetes, dos macetes, isso não tem. Essas ferramentas você não tem e eu não as tinha. Então, eu angariei todas essas ferramentas ao longo de mais de uma década, Victor. Por isso que hoje eu me sinto socialmente obrigado a compartilhar esse conhecimento, porque eu vejo uma deficiência de mercado. Eu, enquanto defensor, eu atuo aqui em Aracaju. Aqui temos 2 varas, né, 2 unidades do Poder Judiciário com competência de tribunal do júri. E a grande maioria das atuações plenárias são feitas pela Defensoria Pública. É um ou outro advogado que aparece para fazer um júri. O mercado da advocacia não está preparado para essa atuação. Então, a nossa ideia de promover esse curso é justamente abarcar essa população que precisa desse conhecimento prático, vindo de uma pessoa que já tem essa experiência, e aí eu me coloco à disposição da população sergipana para essa finalidade. Pô, massa. E é uma escolha bem difícil, assim, quando se trata de crimes, né? Para você atuar. Falando em crimes, você sabe dizer se aqui no Brasil existe prisão perpétua? Vamos lá. Prisão perpétua sob uma ótica de realidade humana existem prisões perpétuas. Toda vez que um jovem de periferia, negro, né, sem oportunidade de vida, é morto, seja pelo crime, seja pela polícia, essa pessoa foi condenada a uma prisão perpétua, porque ela perdeu a vida dela, né? Então, existe uma ótica, numa visão de política criminal, que a gente enxerga a existência de um Estado que admite a prisão perpétua porque a pessoa é presa dentro de um contexto de morte cuja vida poderia ser muito mais longeva se uma determinada realidade social não tivesse a alcançado, né? Mas, formalmente falando, Vitor, não é possível a prisão perpétua no Brasil. A nossa Constituição, ela proíbe determinadas espécies de pena, né? E uma delas é a prisão de caráter perpétuo. Não só a prisão perpétua, mas a prisão de caráter perpétuo. Por quê? Porque a prisão de caráter perpétuo, ela tem um único objetivo: a retribuição do mal com o mal. E a nossa legislação, o nosso Constituinte, vê na pena não só um meio de punir com o mal, e aí o mal é afastar da sociedade, isolar a pessoa, prender a pessoa, não só repelir com o mal, mas também oportunizar a pessoa a reintegração à sociedade, melhorada, promovida, né, de alguma forma orientada. Então, dentro da ótica constitucional nossa, a pena ela tem esses 2 caráteres basilares, que são punir, porém reintegrar. Então, não temos pena de caráter perpétuo, assim, com a mesma lógica, não temos pena de morte no Brasil, né? E a pena de morte, muitos estudos já mostram que ela é inviável, e os Estados Unidos é o grande exemplo para isso, né? Eles tiraram lá? A pena de morte lá evita que o crime aconteça, não evita. É um dos maiores sistemas carcerários do planeta, Vitor. Tá, mesmo tendo pena de morte. Então, ela não tem a eficácia que se espera. Assim como a pena perpétua não tem esse caráter que se espera. E, apesar de não termos formalmente a prisão perpétua aqui no Brasil, muitas das prisões elas acabam tendo natureza perpétua, porque se você pega, por exemplo, pessoas como eu já, né, tive a oportunidade de acompanhar em alguns processos, com múltiplas condenações, que quando somadas dão 100 anos, 200 anos, e essa pessoa já tem 80, 70 anos, a pessoa dessa já está condenada, de certa forma, a uma prisão perpétua. E aí você escuta, né? Renata foi condenada a 30 prisões perpétuas. Como assim? 30 vezes infinito. Na verdade, não é perpétua, porque aqui, sim. Pelo menos a nível Brasil, não é permitido. A gente escuta assim, essas coisas assim, não é permitido. Dentro da informalidade, né? De quem não é da área, é normal. Às vezes, até de componentes do jornalismo, né? Existem momentos que a gente vê alguns lapsos como esses de desconhecimento da nossa legislação, da nossa Constituição.
Mas a nossa Constituição ela veda peremptoriamente a prisão de caráter perpétuo, assim como a pena de morte. Hoje a nossa legislação ela foi alterada. Até pouco tempo a prisão, né, por mais que eu fosse condenado a 500 anos, e é possível, tá? Uhum. Uma condenação de caráter perpétuo, porque ninguém vive 500 anos. Então, uma pena de Sim. 500 anos não tem caráter perpétuo, né? Sim. Mas a pessoa era até então obrigada a cumprir no regime fechado, ou seja, presa, encarcerada 30 anos. Hoje esse limite aumentou para 45, né? É fruto de um pacote lá da lei anticrime e tudo Sim. mais, pacote anticrime, na época do Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça e tudo mais do ex-presidente. Mas o fato é que continuamos proibindo, vedando as prisões de caráter perpétuo no nosso Até país. em situações de guerra? Em situações de guerra também são proibidas, apesar de a guerra declarada autorizar a execução, a morte da pessoa. Então, pode parecer uma coisa nonsense, mas guerra é guerra, né? Assim, A pessoa vai para matar aqui. ou morrer, né? Então, não seria muito lógico o país declarar guerra e ao mesmo tempo proibir a pena de morte, né? Então, pode guerrear, mas não se mata. Isso, um exato. soquinho então, aí, tá bom. dentro de um contexto político, algumas constituições a nível mundial trazem essa exceção, como no Brasil, né? Em caso de guerra declarada. Nós temos aí uma previsão legal também, que o pessoal chama de lei do abate, né? Por exemplo, na luta contra o narcotráfico, digamos. Um avião clandestino é interceptado por um avião da Força Aérea do Brasil. É ordenado o pouso, sabe-se que ali existe tráfico de drogas e tudo mais. A pessoa não atende à determinação da autoridade, né? É possível que aquele avião seja abatido e uma das consequências óbvias seria, na grande maioria dos casos, né, a morte dos integrantes, dos passageiros, pilotos e passageiros daquela embarcação. Entendi. Então, a lei do abate vem sendo considerada uma forma de também autorizar a morte formal, né, a morte legalizada de um cidadão. Mas a regra é essa, que não se permite tirar a vida de uma pessoa ou encarcerar essa pessoa por uma vida legitimamente dentro da esfera de atuação do Estado. Entendi. Daniel, para finalizar. Beleza. Dos crimes mais famosos no Brasil que aconteceu, qual deles você acha que seria mais difícil de você fazer uma defesa? Olha, em termos de assim, limites éticos e morais, existem, obviamente, muitos fatos, né? Sobretudo aqueles midiáticos e tudo mais que meio que integraram a consciência e a cultura da nossa população. Mas, assim, em termos técnicos, Vitor, não tem defesa técnica difícil. Existe profissional despreparado. Por isso que um curso como esse é importante, né? O profissional ele pode se questionar moralmente, ele pode não acreditar na causa que ele está ali sendo provocado a atuar. Deve ser mais difícil ainda, né? É muito mais difícil quando você faz algo sobre o qual você não deposita confiança, né? Mas o profissional, o advogado, o militante da esfera criminal, o defensor público, ele tem que estar preparado para atuar em qualquer caso que seja ele polêmico, seja ele midiático ou não, e existem ferramentas, inclusive, para você contornar as consequências de um julgamento midiático, enfim. Mas existem, dentro da esfera, por exemplo, do Tribunal do Júri, casos que me vêm à memória que não causam repulsa em mim, mas me trazem, se eu tivesse a oportunidade de, à época, atuar, eu gostaria de ter atuado dentro dessa ótica de aproveitar a oportunidade da vida, né? De subir ao palco da vida quando a vida me chama e não dizer não para as oportunidades, né? Casos como, caso marcante, júri do crime praticado por Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, poucas pessoas sabem, um grande e notório escritor, né, brasileiro. Em 1909, ele foi vítima de um crime doloso contra a vida.
Mas, na verdade, quem ia praticar o crime era ele. Ele descobriu uma traição e ele foi até a casa do suposto amante lá da companheira dele, invadiu a casa e tentou matar essa pessoa. E essa pessoa repeliu a agressão e veio a julgamento pelo tribunal do júri e foi absolvido por legítima defesa. Então, foi um caso marcante dentro da história do tribunal do júri no nosso país. Outros casos muito marcantes, caso daquele guarda-costas lá, do segurança privado do Getúlio Vargas, né? Ele também foi a julgamento por ter tentado matar um dos maiores opositores de Getúlio e foi considerado pelos historiadores, inclusive, o início da desconstituição do governo de Getúlio Vargas, porque 19 dias depois ele se suicidou. Então, foi um caso marcante do Tribunal do Júri. Outro caso marcante, Daniela Pérez, filha da diretora, né, de novela, que virou minissérie recentemente, né? É um júri marcante, júri esse cuja defesa foi realizada por um defensor público lá no Rio de Janeiro. E virou lei depois, né? E aí teve toda uma repercussão, né? Ali é uma semente também do recrudescimento dos crimes envolvendo relações com a mulher, né? Feminicídio e tudo mais. Enfim, porque não era considerado crime hediondo até então, né? Então teve toda uma repercussão. Temos o caso do Tim Lopes, jornalista assassinado, né? Cujo julgamento do traficante famoso lá no Rio de Janeiro foi um dos júris mais marcantes daquele estado. Temos o júri da Boate Kiss, que é um caso ainda não encerrado. Que ainda tem várias dúvidas, né? Está em recurso, está em fase de recurso, porque o júri foi anulado e o Ministério Público do Rio Grande do Sul está tentando reverter essa anulação, enfim. Aparece até de pessoas do goleiro Bruno também. Isso, o goleiro Bruno, não né? foi. Então, uma doideira. O Tribunal do Júri, ele envolve uma esfera da realidade humana que chama muito a atenção das pessoas, né? Mexe muito com o ideário das pessoas, né? O imaginário das pessoas. As pessoas estão habituadas a ver na televisão, nas novelas, nos jornais, aquela cena americana do julgamento e muitas vezes agora no Brasil, porque se tornam cada vez mais midiáticos, né? Os casos de Tribunal do Júri. Caso aqui em Sergipe, que aconteceu em Umbaúba pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, vai a júri agora, porque foi um crime, a Justiça já considerou que houve ali indícios da prática de um crime doloso contra a vida. Então, quem vai julgar é o Tribunal do Júri. Né? E é até interessante que é a esfera federal, é um Tribunal do Júri dentro da Justiça Federal, então tem toda uma repercussão diferenciada. Mas são temas que são muito sensíveis à nossa comunidade, à sociedade como um todo. E o profissional que sabe tirar dessas situações uma oportunidade não só de promover justiça, né, que é o objetivo no final das contas, mas também de, promovendo justiça, se firmar profissionalmente, não pode perder essa oportunidade. E não é possível que a falta de ferramentas, né, o poder de conhecimento impeça que essa pessoa evolua. Então, busquem cursos, busquem aprofundar na temática, aproveitem as oportunidades da vida, porque palcos como esse são para poucos ainda. Tribunal do Júri, inclusive, é visto dentro da ótica jurídica como uma das atividades jurídicas que vão ser menos impactadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial nos Estados Unidos, por exemplo, já foi responsável pelo desemprego de muitos profissionais da advocacia. No Brasil, isso já é uma realidade também. Os maiores escritórios de advocacia têm escritórios enormes. Eu vi que estavam transformando estagiários em ferramenta de inteligência artificial, que é quase um copia e cola. Na verdade, estagiário não, Vitor. É o advogado mesmo. Tem escritório. Eu li recentemente uma matéria que um dos maiores escritórios, e em 2019 esse escritório tinha acho que 5 milhões de processos tutelados por esse escritório, com escritórios no Brasil inteiro, né, unidades desse escritório no Brasil inteiro. Esse escritório, 10 anos antes, contava com o dobro
dobro de advogados para metade de processos. Hoje a inteligência artificial é capaz de fazer as petições, fazer determinados atendimentos aos clientes, fazer o acompanhamento dos processos, garantindo maiores lucros para o escritório com uma força humana muito menor. Então, a advocacia ela vai ser engolida em algum momento também pela inteligência artificial. Mas o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional, ele é cláusula pétrea. O que isso significa? Que nenhuma lei pode acabar com o Tribunal do Júri. É uma garantia do indivíduo. Toda pessoa que se envolve com um crime contra a vida, doloso contra a vida, ele tem a garantia de ser julgado dentro daquele cenário de julgamento que exige a presença humana, o diálogo humano, a dialética. Então, é uma área que ainda tem a garantia de perenidade, eu diria, é permanente, não pode ser abolida. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e sei que cada vez menos eu vejo profissionais atuando na área, mas é porque a vida cada vez mais conduz o mercado para o âmbito do home office, do remoto, e as pessoas cada vez mais com medo de se expor, de ocupar espaços de notoriedade, enfim, de colocar o seu trabalho sob julgamento alheio, quando não deveriam ter esse receio. Porque quem decide furar esse medo, enfrentar esse medo, ganha sucesso, conquista independência financeira, conquista notoriedade profissional e depois se arrepende de não ter começado antes. Rapidão, esse fato de se expor, será que tem a ver relacionado por ser crime? Você já foi ameaçado alguma vez? Se algum criminoso, você tá lá julgando e, sei lá, alguns brother dele estão lá vendo você, vai colocar nosso amigo na cadeia de alguma forma aí. Já foi ameaçado? Olha, é uma falácia achar que o advogado, o defensor público, o criminal, eles estão sempre tranquilos porque, como eles estão defendendo ali o réu, eles nunca vão ser, de alguma forma, ameaçados. Eu já fui ameaçado e já fiquei sob escolta, inclusive. Meu Deus. Eu fiz um júri em que o réu foi absolvido e a família, contrariada, porque queria a condenação dele, passou a me ameaçar. Então, a sua atividade, ela tem repercussão, risco, né? tem esse risco, entendeu? Faz parte. Óbvio, é muito menos do que uma realidade de um promotor de justiça que está ali acusando, né, sendo o algoz de alguém, né, o juiz que está julgando, está condenando muitas vezes alguém. O defensor não, ele está numa posição mais privilegiada, o advogado criminal também. Mas situações acontecem. Só que também mostraremos lá no nosso curso como você se precaver, se prevenir para que essas coisas não aconteçam. É bom. Geralmente, uma ameaça vem porque o profissional, de forma, sem cautela, prometeu um resultado, garantiu ao parente a liberdade, a absolvição, e aí não conseguiu, e aí vem uma ameaça, ainda que de forma velada. Então, existe todo um treinamento também para que essa pessoa, antes de defender os interesses do próprio, saiba defender seus próprios interesses e não caia em ciladas. Pô, massa demais. Daniel, muito Foi um obrigado. Foi muito mais, dá para ter ficado aqui por muito mais tempo. Sem dúvida. Quero até aproveitar, falar com você também, para te convidar para o nosso podcast, para falar sobre quem está procurando pessoas para falar sobre essa área criminalística da vida. E se sinta convidado, vamos marcar um dia para a gente ver esse encontro. Muito obrigado pelo convite, podcast maravilhoso, farei questão de alardear sobre vocês, não só pelo acolhimento, o ambiente fantástico, mas a receptividade da equipe, qualidade de equipamento, enfim, tudo aqui de muito alto nível, vocês estão de parabéns. Obrigado. Se quiser deixar suas redes sociais para a galera. Claro. Vamos lá, o curso de Tribunal do Júri, ele está no @ lá no Instagram, @curso Tribunal do Júri. Lá tem o link para o nosso site, onde informações sobre o workshop que vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho, agora de forma presencial aqui em Aracaju. Essas informações podem ser encontradas lá não só no Instagram, mas também no link lá da bio, em que você vai conseguir acessar
o site do curso e obter todas as informações e fazer as inscrições também. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Então, gente, esse podcast está acontecendo aqui no Estúdio Jardins. E se você quer gravar o seu com essa qualidade de áudio e câmera, tá aqui, @estúdio_jardins. Manda DM pra gente que a gente vai entender seu projeto. Quer gravar seu curso, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda mensagem que a gente vai entrar em contato. Beleza? Valeu e até a próxima.